Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci, aqui quem fala? Pastor Alfredo, nosso velho não, nosso conhecido. Fala aí, Alfredo. Opa, velho também. Mais ou menos, estamos no caminho, estamos no processo, né, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, todos que estão mais uma vez nos acompanhando aqui pelas páginas das Escrituras Sagradas, nessa viagem pelas parábolas de Cristo. Sim. E creio que o Senhor tem mais algo muito bom para nos falar hoje, né? Ah, algo beleza, muito importante. Tá joia. De hoje nós vamos falar aqui, nós vamos dar uma caminhada aqui, porque antes de uma parábola, né, vem a símile, né? Que seria, a parábola seria uma símile ampliada. Olha, a linguagem hoje aqui tá muito forte. Ó, você que tem interesse de estudar, de caminhar, de viajar, de aprender a palavra de Deus, está aqui um bom momento hoje para que você possa aprender nessa parte que nós vamos falar aqui. Ovelha ou bode? O que você é, o que eu sou nessa história, quem nós somos, o que a terra é. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, né? Olha a Bíblia e vai lendo, mas só que, olha, tem três situações que a Bíblia é escrita: Israel, igreja e nações. Tem que ver quem está recebendo essa carta. Se você recebe uma carta, tá? E quando você recebe essa carta, a carta está dizendo que você deve, vamos supor, $1 milhão, tá? Você fica apavorado, né? Você fica agoniado. Só que quando você olha, Alfredo, o nome que está na carta não é você. Oh, que alívio! Tá? Não é isso que... não significa isso aqui? Então, mesmo você está pegando uma carta, lendo uma carta com coisas que está destinado a você, mas quando você olha, não é aquilo, tá? É para outra pessoa. E aqui, essa passagem que nós vamos, né, estar aqui batendo um papo hoje aqui, é o julgamento das nações. Nós estamos falando aqui de juízo final, não estamos falando de igreja aqui não, tá? Nós estamos falando de nações. Então, esteja ligado aí no Parabolando Podcast, que você vai aprender muito hoje nessa símile, né? Que seria, a partir dela, seria uma parábola. Então, quero dizer para você que não deixe de compartilhar o nosso programa, se inscreva no canal, dê aquele joinha, que nós estamos prontos aí a aprender juntos, né? Nesse momento que nós vamos falar aqui de bodes e ovelhas, usando a linguagem rural, a linguagem de fazenda, a linguagem de gente que cuidava, né, desses bichos, né, naquela época, né? E o Senhor sempre usa isso, né, para... Nós somos o quê? Ovelha, mas tem vários tipos de ovelha aí, né? Oh, yeah. Tem ovelha. Não é ovelha negra não, viu, rapaz? Tá? Né? Tem a ovelha de Israel, temos nós que somos ovelhas, né? Que somos, como diz, filhos adotivos, né? E tem aqueles, né, para quem essa parte aqui está falando aqui, né? Que são as ovelhas que vão estar aqui. As ovelhas dos finais dos tempos. As ovelhas dos finais dos tempos. Eita, olha que coisa maravilhosa, né? É forte, hein? É forte, hein? É. Então, Alfredo, vamos aqui para esse desafio do dia de hoje, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre ovelhas e bodes, vamos falar sobre nações, vamos falar sobre muita coisa interessante aqui, tá bom? Vamos lá, Vamos lá. Então, graças a Deus, aqui o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, sim. E a gente vai começar do versículo 31. Capítulo 25, nós já lemos a parábola das 10 virgens. E o capítulo 24... Perdoe-me. Do capítulo 24 e 25 de São Mateus, sim, você vai ver ali Jesus falando sobre os fins dos tempos, os fins da história. A vantagem que nós temos é que nós sabemos o fim da história. Uau. Muitas pessoas estão preocupadas, né? O fim, será agora o fim? Nós sabemos, porque Jesus já escreveu e já nos deu aqui o fim. E lembra-se no começo, né, na primeira aula que nós tivemos sobre parábolas, sim, que nós falamos a respeito do que era uma parábola, do que era uma alegoria, do que era aquilo. Sim. E nós dizíamos aquilo, como o pastor disse no começo, que é uma símile. Nós dizíamos, sabe o que é uma parábola? É uma símile ampliada. Hoje nós vamos falar justamente isso, uma símile aqui no meio de um ensinamento. Jesus faz uma símile, no meio de um ensinamento, para nós aprendermos. Não é? Similar. É similar, por isso que chama símile, né? É algo similar. Então Jesus usa
dessa ferramenta, né? Para ensinar coisas tremendas, né? Sim. Então, o capítulo 25, no versículo 31, ele diz assim, olha: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, esse trono aqui, da sua glória, do julgamento final, versículo 32 diz assim: todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes de ovelhas. Aqui está a símile. Sim. Uhum. Semelhantemente, da mesma maneira, semelhante como o pastor separa os bodes das ovelhas, assim também vai ser nesse dia. Nesse dia, quando Jesus vier e se assentar no trono da sua glória, esse trono da sua glória está lá no livro de Apocalipse. É o grande juízo do trono branco. Lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, no versículo 11 seguinte, depois você pode ler em casa. Sim. Capítulo 20, versículo 11 seguinte, o grande trono branco, onde todas as nações vão se reunir diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que virá para julgar o mundo. Então, você veja, quando ele vai contar sobre algo importantíssimo do final dos tempos, ele usa uma símile, uma parábola sintetizada. Sim. Não é? Ele diz uma miniatura de uma parábola. Miniatura de uma parábola. Sim. Então ele diz, será semelhante como o pastor separa os bodes das ovelhas. Sim. Agora imagina, bode não fica junto com ovelha, né? Sim. Uhum. A bode já é um animal muito mais... bruto. Ovelha é mais calma. Sim. Não é? Eu lembro minha mãe conta que... Minha mãe, ela nasceu no interior de São Paulo. Ela nasceu em Piraju. Sim. Lá em cima, perto do Rio Tietê. Isso, lá mesmo. O Rio Tietê passa bem no meio da cidade. Uhum. E como ela morava no campo, quando ela era criança, ela morava com o avô dela e ela tinha um tio. E esse meu tio tinha um bode. Sei. Meu avô tinha dado para ele. E ele ensinou o bode a dar cabeçada nas pessoas. Sim, olha só, pai. O bode não podia ver uma pessoa, ele dava uma cabeçada. Chegava a visita, o bode ia aí. Minha mãe conta isso. O bode ficou tão terrível que meu avô teve que matar ele. Vou matar esse bode porque tá dando muito problema. Meu Deus. Diferente da ovelha, que a ovelha, nós sabemos, quem já ouviu explicação sobre a ovelha é cega, a ovelha ela precisa do pastor porque senão ela come veneno, ela se desvia, a ovelha ela é um animal a ovelha é um animal tão assustado, ela tem medo, ela é tão assustado que o pastor, quando leva ela para beber água, por isso que Davi fala, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Sim. Porque se for água muito agitada, a ovelha não bebe, ela fica assustada. O pastor tem que pegar a água na mão lá e trazer na boca da ovelha, porque ela não bebe, ela tem medo. Mansamente, quer dizer, devagar. Ainda na água tranquila ainda. Tem que ser água tranquila. Eita. Não é? Assim somos nós, ovelhas, né? Medrosos, né? Precisamos de cuidado. Se Deus não nos instruir, a gente come vegetal errado, come comida errada, doutrina errada, né? Sim, palavras, né? Mas a ovelha, ela é mansa, né? Então, por isso que Jesus fala assim, como um pastor separa bodes de ovelhas, assim vai ser nesse dia. Nesse dia, no dia do juízo. Aí ele diz assim no versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Está falando de pessoas, né? Uhum. Bodes e ovelhas. De gente. De gente. Veja que nas profecias, o profeta Daniel, quando ele profetiza sobre lutas de reis, ele coloca um bode lutando, dando chifrada. Ele coloca bode, né, em guerra, né? Então você vê, ele coloca o bode à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E ele, então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas. Uhum. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já estava preparado. Essa história aqui já... Lembra, na semana passada a gente falou sobre isso, né? Nossos dias estão todos escritos. Agora veja, no versículo 35, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me vigiastes, preso
enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Desculpa, Alfredo. Parece até outro assunto, né? Não é? Interessante. Olha, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ok. Bom, aqui vem Primeira parte. a primeira parte da parábola. Parte 1. Muito bem, irmãos. Nós que somos igreja... A mim quem, né? Nós que somos igreja, nós sabemos que quando nós ajudamos alguém, nós vemos a pessoa de Cristo naquela pessoa. Nós sabemos disso. Nós que somos igreja. Né? Então, por um exemplo, tem um necessitado, tem um irmão doente, nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Cristo. Nós, quando trabalhamos para os nossos patrões, como diz o apóstolo, servi aos vossos senhores como a Cristo. Nós servimos a eles como se estivéssemos servindo a Cristo. Lembrar isso não é fácil, não. Não é fácil, é muito difícil, né? Então, nós, igreja, sabemos. Mas essas ovelhas que estão aqui, elas não sabem disso. Elas perguntam: mas Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor enfermo, nu e tudo, e nós fizemos tudo isso? Ora, mas nós sabemos que quando nós ajudamos uma pessoa, nós vemos Cristo nela. Sim. Será que deu um Alzheimer aqui na igreja? Deu um branco aqui? E esqueceram? Não. Então, há duas coisas. Ou deu um branco na cabeça da igreja aqui, ou não é igreja. Ou não é igreja. Tá. Não é? Aí, então, veja a necessidade de nós entendermos, como o pastor Juraci disse no começo, para quem está sendo escrito isso aqui? Será que exatamente, para quem é? Para quem é? Nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, que nós somos salvos por graça, não tem nenhuma obra que nós possamos fazer que possa nos salvar. Mas aqui, a esses daqui, Jesus está falando para eles que eles deram de comer a ele, que eles deram de beber e tal. E eles disseram: mas Senhor, mas quando foi isso? Sim. Então, vamos entender que isso aqui é o juízo das nações. E nós que cremos que no final dos tempos, antes da grande tribulação, Deus nos livrará da tribulação na ocasião do arrebatamento da igreja. Porque são duas coisas que a gente tem falado sempre aqui: arrebatamento e a vinda de Jesus. São duas coisas. Exato. Estou no final de julgamento. Nós vamos falar sobre isso, viu, Alfredo? Vamos, ainda nas próximas nós podemos, só para falar sobre escatologia, para ficar bem claro, para esse assunto ficar bem claro para nós. Porque isso é as pessoas: não, Jesus está voltando. Sim, com certeza, mas Jesus está voltando para quê? Exato. Né? Para mim, exato. Né? No caso, porque afinal Jesus volta todo dia. Quando a gente morre, Jesus já o estado do homem, a partir do momento que ele morre, não muda. Não muda, exatamente. Então veja que coisa interessante, né? Jesus aqui, ele está falando com pessoas que não sabiam que quando ajudavam alguém, estavam fazendo para Deus. Sim. Ok. Então, ele se assentou naquele trono branco para ajudar a julgar todas as nações. Agora, o apóstolo Paulo diz assim: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, somos nós, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para nós não há condenação. Para nós não há juízo. Veja que o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, saiba todos vocês que todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Não é do trono branco de julgamento. É diferente. Esse tribunal de Cristo é o bema, né, que se fala a palavra no grego, que a igreja se apresenta para receber o seu galardão, para receber a sua recompensa, não é para ser julgado. Sim. Porque o nosso julgamento, nosso juízo, foi tudo posto na pessoa de Cristo na cruz. Né? Então, são nações que ficaram aqui. Sim, depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Sim. Houve, né, cresceram. E tudo, e procriaram. Ficaram aqui por esses 7 anos de tribulação. Sim. E ali, nesses tempos, ok. a igreja, pessoas que eram de Cristo sendo perseguidas e eles foram ajudando, entenderam o evangelho, não como nós entendemos o dia de hoje, mas conseguiram entender de alguma maneira
assim, básica. Que isso aí é uma coisa que nós não dá para alcançar, né? A nossa mente não vai alcançar. Não consegue alcançar esse tipo de acontecimento. Exato. Então, em meio a tanto aquela tribulação e aquelas coisas, vão haver pessoas que vão socorrer os santos. Uhum. E para isso Jesus volta. E ele fala, ó, vinde benditos meu Pai. Toma por herança o reino que está preparado para vocês e a fundação do mundo, porque eu tive fome. Vamos dizer, mas quando foi? Interessante. Eles não conhecem essa palavra. Desconhecimento disso, né? Nós conhecemos essa palavra. Sim. Aqui são pessoas que não conhecem. Né? E aí ele diz, aí eles vão dizer, mas quando foi que nós fizemos isso? Cada vez que você fez para um desses pequeninos meus servos, aqueles que passaram, Israel que vai estar passando por grande tribulação aqui nos 7 anos de tribulação, Sim. Vocês fizeram para eles, para mim vocês fizeram. Não é? E ele aparta os bodes à sua esquerda. E ele diz assim, então, 41. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uau. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que os deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Uau. Profundo isso aqui. Isso aqui é forte, hein? Forte. Você veja que aquela visão que nós temos, e principalmente na Idade Média, né, foi passada a visão do inferno, que a pessoa vai para o inferno e lá o diabo está com um tridente castigando as pessoas, né? Sim. Aqui não, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e aqueles que não serviram a Cristo. O diabo, os anjos, todos eles vão ser torturados no inferno. Não são eles que torturam, eles também vão sofrer lá. Né? Então o diabo vai estar sofrendo, os seus anjos vão estar sofrendo, e esses malditos que Jesus chama também estarão sofrendo lá. É a punição divina, a ira divina sobre eles. Então aqui, Jesus está dizendo, isso aqui é o final, isso aqui é o trono branco, é quando eu me assentar para julgar. Porque veja bem, quando você vai lá para o Apocalipse, quando nós falamos sobre a grande tribulação, que mesmo lá naquela época existem homens e mulheres que vão blasfemar o nome de Deus. Então quer dizer, aqui fala, como que o Senhor é mau, como o Senhor é cruel, que ele vai fazer um negócio desse, mas lá está escrito em Apocalipse que homens e mulheres, né, amaldiçoarão, blasfemarão contra Deus, mesmo vendo toda aquela situação que está acontecendo naquele momento ali, naquela época. Quando o sol se aquecer, no tempo da tribulação, quando o sol se aquecer e tudo, dirá assim, e os homens não se arrependeram dos seus pecados, assim, das suas idolatrias, dos seus adultérios, das dureza suas feitiçarias. De coração, Alfredo? Dureza. Uau. Por isso, é algo tremendo, né? Quando nós dizemos que Jesus fala, foi eu que escolhi vocês, porque o homem, mesmo vendo as coisas mais terríveis, o coração dele não tende a Deus, não tende, o coração dele nunca tende a Deus. Antes eles blasfemam contra Deus, o Criador do universo. Então esse juízo aqui final, entre bodes e ovelhas, é o final. Você veja que Israel, como nação, é chamada as ovelhas de Cristo. Casa de Israel como ovelha de Deus. Nós, igrejas, somos ovelhas de Cristo. E aqui no final tem essas ovelhas, que são as nações, que sobram, que passam pela tribulação, não recebem a marca da besta, não Sim. adoram a besta, nem o falso profeta, Sim. e servem aqueles que estão sendo perseguidos, mesmo em grande tribulação. Sim. Este Jesus diz, vinde benditos de meu Pai. Muito interessante. Porque ele estará preparado para vocês. Enquanto a nós, que somos de Cristo, quando diz a promessa de Deus, como vocês guardaram, escrevendo a um dos anjos das igrejas ali da Ásia,
menor, Jesus diz, porque você guardou a palavra do meu testemunho, eu também guardarei você da grande tribulação que há de vir sobre todos os que habitam a terra. Né? Está falando para aquele pastor daquela igreja. Não é guardar, dá, é guardar, não é guardar na, é guardar dá. São duas situações diferentes, né? Porque, claro que a igreja primitiva teve muitas tribulações, mas não é a grande tribulação. Sim. A grande tribulação que virá para todos os homens da terra, né? Sim. Então, dessa Deus nos livrará, porque nós somos igreja, povo de Cristo, e é o tempo de punição das nações. E a nossa punição caiu sobre Cristo. Por isso nós não estaremos aqui. Não estaria fazendo tudo isso de novo, né? Tudo isso de novo. Mas os que estiverem aqui, que ainda não entenderam o Cristo, que ficarem na tribulação, que forem salvos na tribulação, esse no juízo final, e tantos aqueles que morreram também, né? Eles ressuscitam e Jesus julga a todos os que estão mortos, vivos e mortos. E diz, esses que me ajudaram, que fizeram isso para mim, vêm para o gozo eterno. Não é? Então, essa símile que Jesus usa no meio de ovelha e bode é para isso. Nós, como igreja, representamos as ovelhas que se chama igreja. Para nós, ovelhas de Cristo, ele nos leva, Jesus fala no Evangelho de João, ele dizendo, né? Tenho muitas ovelhas que ainda não são desse aprisco, mas virão por causa da minha palavra que vão ouvir. Esses somos nós. São gentios, no caso, né? Nós gentios. Então, nós não éramos do aprisco de Israel. Sim. Mas ouvimos a palavra do nosso pastor e seguimos a ele. Então, quando nós seguimos a Cristo, nós entramos para esse aprisco. E aí somos ovelhas guardadas por Cristo. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós não ouvimos, nós não nos tornamos ovelhas depois que ouvimos a voz de Cristo. Nós ouvimos a voz de Cristo porque somos ovelhas dele, já escolhida desde antes da fundação do mundo. Então, Jesus, quando chega a voz do pastor, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a nós que somos ovelhas, é o meu pastor, e aí nós seguimos a Cristo, porque ele nos escolheu. Então, nos tornamos ovelhas. Esse juízo final não é para nós que somos ovelhas de Cristo, é para aqueles, as nações, por isso que fala, julgará todas as nações. Né? Nós somos igreja. Jesus diz para Pilatos, quando ele pergunta, você é rei? Falou, meu reino não é desse mundo. Nós que somos ovelha de Cristo temos um outro reino, que é o reino de Cristo. Então, falando um tempo verbal, nós não seremos, nós já somos. Já somos. Esse é o ponto. Nós somos ovelhas. Então, nós não seremos para ouvirmos, nós ouvimos porque já somos. Aqui está assim, antes de Deus criar o mundo, está aqui, Deus escolheu Juraci é minha ovelha, Alfredo é minha ovelha. Sei. Antes de criar o mundo. Concorde ou não, os que... né? Tá lá. Aí um dia, um monte de ovelha, tudo misturado aqui. Aí um dia, já viu aquela história de Israel, quando eles vão ver os pastores separarem as ovelhas e as ovelhas estão todas juntas no aprisco, né? Sim. Quando o pastor dá o seu grito, aquelas ovelhas que pertencem a ele saem dali do meio e seguem ele. Não seguem o outro porque não reconhecem a voz do outro, né? É quando o outro grita, aquelas que são ovelha dele seguem. Então, quando Cristo chega à voz do pastor, o evangelho chegou. Tem um monte de ovelha aqui, um monte de ovelha, bode, tal. Chegou o evangelho. Juraci que era ovelha desde antes da criação do mundo? Ou a voz do meu pastor? Vou lá. Chegou o evangelho. Alfredo que era ovelha antes da criação do mundo? Ouviu porque é ovelha. Se não fosse ovelha de Cristo, não tinha ouvido. Não é? Então, nós que somos ovelhas de Cristo, que pertencemos ao rebanho como igreja, ouvimos o evangelho. E esse evangelho é que nos salva. Estas ovelhas aqui do final são as últimas ovelhas. Sim. São as ovelhas que não ouviram a voz do evangelho. Sim. Elas ficarão para o final, para o julgamento final, onde se abrirão os livros e Jesus dirá, olha... porque no caso isso é um assunto escatológico aqui, porque quando Jesus, quando aconteceu o arrebatamento, Jesus ainda não veio ainda. Não. Tá? Ainda não teve
esse acontecimento, esse evento. Né? Então, veja que são dois momentos diferentes, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, vai soar a trombeta, o anjo, e ele diz assim, nós seremos arrebatados com Cristo e encontraremos com Ele nas nuvens e estaremos para sempre com Ele. Não vai estar pesado aqui. Quanto à volta de Cristo para julgar as nações, tanto o profeta Daniel, o Apocalipse, ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. O monte se partirá em dois. Essa é a vinda escatológica de Cristo. E a tirada da igreja é antes. Não é? Então, para essas ovelhas que ficarem aqui, que são ovelhas escolhidas, Jesus vai dizer, eu tive fome, vocês me deram de comer. Nessa grande tribulação, vocês fizeram isso. Porque veja bem, quando Jesus fala, depois eu tive fome, né, vocês me deram de comer e por aí vai, né? Falando de roupa, de vestimento, de mantimento, de sustento. Isso aqui são princípios, né? O princípio da caridade, o princípio do amor, né? Da bondade, da benignidade, tudo isso aqui está incluso. Isso aqui não impede, né, que nós possamos citar, que nós possamos falar sobre esses princípios. A aplicação A aplicação, ela é vasta aqui, que nós podemos usar isso aqui tudo. Porque aqui existe, né, os homens que são presos, as pessoas que são presas, recebem visitas, tudo isso acontece. Mas para quem que essa palavra estava sendo dita, para quem ela foi escrita, como eu falei agora há pouco, sobre a questão da carta. Você recebe uma cobrança de uma dívida, só que aquela carta não... A pessoa que recebeu aquela carta, que está direcionada àquela carta, não é você. Não. É outra pessoa. Então, né, Alfredo, uma das coisas que, em tempos de chamada final dos tempos, todo mundo fala, o tempo está chegando, isso aí já faz tempo, né? Porque isso aqui foi escrito há quanto tempo? Desde que Jesus subiu aos céus, começou os finais dos tempos. Muito bem. Então, hoje, nessa época de internet, nessa época de muitos vídeos sendo rodados, se fala muito sobre isso, né? Então, a palavra que nós ouvimos, né, o que nós temos que ter entrado no nosso ouvido, nós temos que ficar atentos se nós somos o destinatário da palavra. Dessa palavra. Isso é muito importante. Veja, quando Deus fala para Abraão, né? Abraão, onde você pôr a planta dos seus pés, eu vou te dar. Ok. Muita gente acha que isso é para ele. É para aqui. Aqui a planta dos meus pés, aqui é comigo mesmo. Está escrito lá onde você pode... Não. Isso foi para Abraão. Queria colocar os seus pés em todos aqueles lugares que ele andou, onde é a nação de Israel hoje. Deus deu para ele. Sim. É deles. É dado por Deus a eles. E Abraão comprou aquelas terras por dinheiro. E quando Israel desce para o Egito, outros povos invadem onde Abraão tinha comprado. E aí Israel volta e toma a terra de volta. Porque Deus deu a Abraão. Porque ele prometeu onde você pôr a planta dos seus pés. Isso aqui não é para nós, irmãos. Você vai querer pôr a planta dos seus pés? Deus não prometeu isso para você. Nem para mim. Deus não prometeu isso para mim. Ele prometeu isso para Abraão. Sim. Naquele momento que ele estava vivendo. Para mim, Deus prometeu. Alfredo, Juraci, você que está me assistindo. Deus prometeu o seguinte. Jesus, morri pelos teus pecados. Você é salvo, você é meu, você é minha ovelha. Você veio a mim, eu de maneira nenhuma vou te lançar fora. Essa é a promessa para você e para mim. Nós estamos seguros na mão de Cristo pela misericórdia dele. Essa é para nós. Às vezes estamos pegando algumas coisas, né, que não é para nós. Sejam bênçãos ou sejam maldições. Quando diz assim, e todas as nações o servirão. Todas as nações. Isso aqui, falando para todas as nações. Sim. Não está falando de igreja ali também. Sim. Né? Agora, a promessa da igreja Jesus diz lá em Apocalipse, aquele que é o vencedor, darei a sentar-se à minha direita, assim como eu me sentei à direita do Pai, e reinarão comigo. Para nós que somos igreja, sabe qual que é a promessa? Não é pôr a planta dos pés, será nosso, não é, todas as nações. Para nós é ser reis e sacerdotes com Cristo, reinar, governar o novo céus e a nova terra que há de existir. Nós que somos igreja, seremos governadores com Cristo. Porque essa é a promessa. Todo reino tem governadores, tem senadores, tem pessoas que cuidam. No reinado de Cristo, Jesus é o rei e nós reinaremos com ele como governadores do seu reino. Isso é para nós. Ok.
Então já fica aí uma dica, né? Em breve nós estaremos falando sobre isso, né? Falando um pouco sobre escatologia, né? Com certeza tem muita coisa. Tem vamos falar coisa também, assim. vamos falar também uma coisa aqui que o Alfredo gosta muito desse tipo de trabalho sobre os pais da igreja, a origem, né? A origem dos pais da igreja. A origem da igreja, como ela foi, né? Como ela foi desenvolvida através dos tempos e quem foram os homens. Os grandes homens de Deus, o que nós cremos hoje, né? Exatamente, o que foi escrito, né? O que eles pagaram, né? O preço que eles pagaram. Pagaram grande. Por um exemplo... Não a nível de salvação, mas estou dizendo a nível de investimento de tempo, de tudo, né? Por um exemplo, hoje nós sabemos da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Procure na sua Bíblia a palavra Trindade. Sim. Isso aqui foi, como se diz, sangue, suor e lágrima, né? Dos pais da igreja. Tá certo. Amém. Sobre essa doutrina. Que beleza. Maravilhosa, então, né? Aí, gente, então hoje pegamos aqui uma carona, né? Numa símile aqui. Numa símile, né? Que seria uma parábola pequena, o início de uma parábola, tá bom? Da ovelha e do bode, né? Que foram naquele momento que teve uma separação. E vai haver, não tem como. Não, tá? isso... não tem. Isso não é discriminação, não. Tá? Veja que agora, nesse momento, Jesus já está separando ovelhas de bodes. Quando a sua voz chega, você é ovelha de Cristo, você recebeu a Cristo. Um dia você disse, não, Jesus é o meu Senhor, é porque você era ovelha. Você já foi separado, né? Fomos separados por Cristo já. Bom, privilégio, bênção, né? Que bênção. Beleza, então, pessoal. Então, aí, muito obrigado mais uma vez por você ter participado aqui no nosso episódio do Parabolando Podcast. E no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre a parábola do fermento, tá bom? Opa! Fiquem atentos, fiquem ligados que nós estaremos aí juntos no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? No Spotify. Não deixe de compartilhar, de inscrever no nosso canal, tá bom? E dar aquele joinha, tá bom? Nos vemos até o próximo episódio. Parabolando Podcast. Alfredo? Até mais. Um abração a todos. Tchau, tchau pra vocês. Bye, bye.